Noite, pessoas lindas. Estou aqui, eu, de novo, nesse mês de março, para conversar um pouquinho mais sobre nós mulheres. E hoje eu vou receber aqui a Melissa. Estou aguardando ela entrar. Ela vai contar os seus desafios para chegar em 2023 sendo mulher. Como é ser mulher em 2023? Você quer conversar comigo? Me mande uma mensagem no direct, me chame pelo WhatsApp. Esse é um evento promovido pela Comissão da Mulher Advogada, aqui de Paulínia, e pela Comissão de Direito Sistêmico, também aqui da subseção de Paulínia. E nesse mês de março, onde foi o mês escolhido para falarmos sobre os direitos das mulheres. Vai chegando aí, vai compartilhando, com certeza muitas mulheres vão aprender bastante coisa com o que a gente vai conversar hoje. E isso é muito importante, que mais mulheres fiquem sabendo dos seus direitos. E os homens também, os homens são muito bem-vindos. Nós precisamos de que eles participem deste movimento. Agora sim, a Melissa aí. Melissa, peça para entrar na live para que eu possa te aceitar. E assim a gente pode aí começar. Muito legal. Saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da Melissa. Quem é essa mulher? Olha aí, agora sim. Melissa, eu acho que a sua... Oi, agora sim, tudo bem, Melissa? Tudo que prazer bem. recebê-la aqui. Boa noite, o prazer é meu. Das mulheres, né? E vamos começar com você aí se apresentando. Quem é a Melissa? E nós já estamos o nosso colega Newton aí. Que legal. Direto de Belém, né? Isso, que legal, que legal. Obrigada, Nilton. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Edna. É sempre bom trocar com você, né? Nós que somos hoje colegas de área, algumas áreas, né? Porque somos multifunções, então, mas a terapia transpessoal, nós trilhamos esse caminho junto, né? E um caminho muito bonito, por sinal. Eu estou muito feliz. Bom, já que para me apresentar, meu nome é Melissa Nogueira, eu sou terapeuta transpessoal e holística, atendo com terapia transpessoal, com psicoaromaterapia, com reiki humano e animal, e também sou oraculista. Hoje estou nestas, vamos dizer assim, nessas atividades profissionais, mas ao longo da vida eu estava numa outra jornada. Isso, nossa, quanta coisa, né, Melissa? Ao longo do tempo aí a gente vai fazendo de tudo. E nós somos multifunções mesmo, nós mulheres, né? Exato. E você, quais são, assim, as suas várias funções de mulher? Você foi mãe, você é casada, já sei que você é estudante, que é profissional, né? Mas o que mais você teve aí nessa sua jornada? Bom, comecei a minha carreira cedo, comecei a trabalhar com 15 anos. Comecei início de carreira lá na vida, na área de turismo. E depois de um tempo passei para administração, então eu me formei em administração, minha formação original é em administração. Depois eu fiz uma pós-graduação de gestão em saúde. Fiz uma pós-graduação de gestão em marketing e, por último, essa pós-graduação de terapia transpessoal. A minha carreira profissional toda foi na área de saúde, como gestora de saúde em diversos ramos, na parte de planos privados de saúde, operadora de plano de saúde. E há 3 anos, aos 50 anos, eu decidi começar a planejar a minha transição de carreira, que aconteceu há 1 ano atrás, quando eu me desliguei formalmente da minha última empresa que eu trabalhei, aqui em Campinas mesmo, e decidi que eu ia começar a olhar um pouquinho com mais amor para uma nova oportunidade,
que foi a transpessoal, através da pós-graduação de psicologia transpessoal. A vida toda eu trabalhei vendo médicos e enfermeiros cuidando de pessoas, e em determinado momento eu falei assim, puxa, que bonito isso, né? Eu também posso cuidar de pessoas. Então foi quando eu escolhi essa minha nova carreira aí para fazer essa transição. Então a Melissa teve esse lado profissional, não tive filhos, foi uma opção. Eu tinha outros sonhos, outros planejamentos na minha vida e realizei todos. Não pelo fato de não ter filhos, não deixo de ser uma mulher completa, sou feliz, realizei todos os meus sonhos. Então, hoje eu sou casada, sim. Então, as minhas multitarefas são essas, né? Tomar conta de casa, de marido. Eu tenho 3 enteados, 2 noras, 2 netinhas. Então, eu tenho, sim, uma família, apesar de não ter gerado filhos. Trabalho, né? Hoje com essa atividade autônoma, empreendedora, que é um desafio para todas nós, né? Principalmente para as mulheres. E continuo estudando, porque não tenho idade para isso, eu sempre gostei de estudar. Estou com um longo planejamento aí ainda de cursos a fazer e com muitos propósitos, que esse que é importante, é o que move a gente, é a gente ter propósito. É muito importante, né? Aí na atualidade recente, a gente falar que nós podemos sim até entrar numa faculdade, né? E não tem problema nenhum entrar uma, entrar duas, né? Exatamente. Já estou na minha 3ª graduação e tudo bem. E se for a primeira, que tem? Não tem a gente, nós mulheres e os homens também, mas aqui nós estamos falando de mulheres. Nós podemos o que a gente quiser. Exato. Melissa, e como que foi para você na sua saída de casa? Como que foi isso? Você moça, estudar, mulher, né? Que a gente sabe aí as dificuldades que nós, enquanto mulher, para ir para o mercado de trabalho, para ir para o estudo. Como que foi isso para você? Bom, como eu falei, comecei a trabalhar com 15 anos, saí de casa num primeiro casamento, aproximadamente, eu tinha uns 26, 27 anos. Nessa época eu estava fazendo faculdade, eu entrei para a faculdade, vamos dizer assim, tarde, para aquela época, onde todo mundo entrava na faculdade com 20 anos, 18 anos, mas foi o meu momento, eu não desisti, foi o momento que eu quis. Numa primeira vez, eu comecei uma carreira, que foi a faculdade de turismo. Depois de um ano, tive que trancar a faculdade, por questões financeiras e de logística de locomoção de trabalho. Mas um ano depois, assim que eu pude, eu voltei a estudar. E também em função do meu emprego, onde eu fiquei a maior parte da minha carreira. Eu trabalhei 30 anos na mesma empresa de saúde e a empresa custeava parte da faculdade. Então, assim, no mês que eu entrei na empresa, eu corri, fui lá para a faculdade me inscrever, porque eu queria estudar, eu queria realizar os meus sonhos, ter o meu planejamento de carreira. Então, fiz a minha faculdade já bem, terminei, já tinha 30 anos, mas não desisti. E a minha última pós, que foi a que a gente fez juntas, né? Eu comecei exatamente no dia do meu aniversário de 50 anos. Então, assim, foi um presente que eu me dei, exato, né? E tudo bem, se tiver que entrar em outra e der tempo e a gente conseguir conciliar, nossa, ainda tem muito a aprender, né? Sim. Temos muita vida aí, né? E acho que só para quem está morta, né? Enquanto a gente tem vida, a gente tem que estar aí, fazendo o que a gente tem vontade, né? E, Melissa, você tem alguma dificuldade nesse meio corporativo, em sendo mulher, estudar, trabalhar? Você passou por alguma dificuldade? Sim, algumas, né? A pergunta, eu acho que é assim, quem não passou, né? Talvez as gerações mais novas não tenham passado, não vão passar ou ainda não passaram, digamos assim. Mas sim, algumas dificuldades. Eu me lembro num emprego inicial que eu tive, que eu trabalhava e era responsável por uma série de homens, e homens mais velhos. Eu era nova. Então, sempre tem aquela desconfiança da competência, do comportamento, você vai dar conta disso ou não vai dar conta disso. Então, eu acho que essa primeira experiência minha, era uma empresa de cobrança, eu trabalhava com a carteira dos cobradores.
E eram todos homens na época, porque faziam cobranças na rua e tal. Então, teve sim essa desconfiança, porque eram homens mais velhos, eu era uma mulher, mas eu estava lá de responsável por gerenciar o trabalho deles, cobrar, receber, distribuir tarefa, prestar contas e tudo mais. Então, aí foi onde eu senti, de fato, esse primeiro preconceito, tá? Eu acho que eu tinha aí por volta dos 21 anos. E aí eu comecei a observar esse tempo, esse tipo de comportamento. Na época não se falava nada em discriminação, em assédio, nada do tipo, né? Isso tem quase mais de 30 anos, na verdade. Então a gente não alerta para esse tipo de coisa. Hoje a gente olha e percebe que isso acontece. E tive algumas outras passagens desse tipo ao longo da minha carreira. A empresa na qual eu trabalhei por mais tempo, por 30 anos, eu conheci o meu ex-marido nessa empresa e trabalhamos muito tempo lá. Ao longo, a empresa dava muita oportunidade, a gente foi ascendendo, ascendendo, ascendendo de carreira. A empresa foi ficando muito, muito grande. E por algumas vezes eu escutei algumas coisas do tipo: ah, você está gerente porque o seu marido é isso, porque o seu marido é aquilo, sendo que eu havia entrado na empresa antes dele. Quando a gente se conheceu, eu tinha um cargo superior ao dele, inclusive. E aí a gente ficava ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso. Quando eu cheguei num determinado cargo, eu estava de gerente executiva, e aí eu lidava diretamente, né, com o, assim, presidente da empresa, que era um superintendente geral. E já estava bastante tempo lá, fiquei lá praticamente 20 anos, 22 anos. Em um dado momento, eu consegui ouvir dele um reconhecimento. Mas foi só quando eu passei a trabalhar diretamente com ele que eu consegui mostrar o meu valor e a minha competência, que ele entendeu que eu não estava naquele cargo em função do meu marido trabalhar na empresa e estar num cargo acima do meu. Áreas completamente diferentes, a gente inclusive nem interagia. A empresa permitia isso. Então, eu tive a oportunidade de ouvir algumas vezes ele, manda chamar a Melissa para ela me dar opinião sobre isso, dizer se isso está correto, etc. e tal. Mas isso foi construído ao longo de muitos anos, muito trabalho, muito estudo, né? E não deixando os comentários abalarem, porque eu sempre tive conhecimento do meu valor. Eu nunca tive problema de autoestima, de duvidar. Sempre estudei, tinha conhecimento do que eu estava falando. Então, isso não me atrapalhou. Mas a gente vê na carreira de muitas pessoas que, às vezes, esse tipo de coisa influencia, sim. E pode dar tombo nas pessoas. Pode desestruturar. Então, ao longo disso tudo, depois de muitos anos, eu consegui, de fato, ter o meu valor reconhecido. Então, foi uma discriminação pelo fato de ser mulher, pelo marido trabalhar na empresa. Foi mais uma vez aconteceu esse tipo de coisa, sim. E isso tem, acho que uns menos de 10 anos, um pouco menos, talvez 8 anos por aí. É como se, assim, você não tivesse capacidade, né? Não tivesse competência, a não ser se um homem, né? No caso, o seu marido, validasse isso. Né? Exatamente. E durante, assim, reuniões, você via situações em que fingiam que não te ouviam, que cortava a sua fala, que falava por cima. Via alguma situação desse tipo? Sim, sim, eu vi assim. Eu tinha uma tarefa que eu tinha que cobrar responsabilidades e soluções de projetos a serem implantados. Eu trabalhava direto com o órgão regulador e eu implantava as resoluções normativas na empresa. Então, eu tinha que acompanhar todo mundo, se estava implantando, se não estava implantando. Então, eu fazia cobranças e reuniões periódicas. E sim, muitas vezes não respondiam, não prestavam atenção, ou achavam que não tinham que me dar satisfações. Claro, sim, algumas pessoas acabam, infelizmente, não são todos, né? Mas confundindo
o tipo de posicionamento ou de sexo biológico, aí é uma mulher, eu não tenho que entregar, eu não tenho que dar satisfação. Então, é desafiador, sim. Eu acredito que ainda para a mulher é muito desafiador e a gente sempre está com essa sensação de que tem que provar quem é, tem que provar que é boa, tem que provar que, né? Eu não passei por discriminação financeira de salário, mas muitas empresas ainda têm esse tipo de coisa, Edna, de pagar salários para mulheres menores do que salários para homens que estão na mesma posição. Isso não, isso eu não passei, não tenho nenhum episódio na minha carreira nesse sentido. Mas que a gente tem, sim, colegas superiores que muitas vezes ainda têm esse olhar de que, é mulher. E você tinha preocupação com roupa? Que tipo de roupa você vai? Porque tem muito homem. Então você não pode poder terminar a roupa que você quer, porque senão o homem vai sei lá o quê, né? Você não pode Sim. deixar o homem olhar para vocês. Você teve algum tipo? Você teve esse problema? A gente ouve falar isso, né? Às vezes parece Sim. mentira, né? Não, não parece não, né? Mas só quem vive é que sabe. Eu não tive nenhum episódio de assédio no sentido de verbalizar ou de toque, tá? Acho até porque todo mundo conhecia o meu marido que trabalhava na empresa, né? Acho que isso também ajudou. Mas sim, claro que eu tinha preocupação na vestimenta em função de impor respeito, o cargo que eu ocupava, o tipo de reunião que eu tinha que ir. Então, sim, eu sempre estava trajada sem nada sexy, decotado, curto, nada nesse sentido. Apesar de gostar. Mas eu me preocupava com isso, sim, para evitar os comentários e os assédios. Né? E você acha que algum homem lá que estava lá se preocupava com o tipo de roupa que ele ia vestir? Ah, não, claro que Porque não. alguma mulher ia fazer alguma coisa? É bem triste isso, né, Delícia? A gente tem que se preocupar com o tipo de roupa que a gente vai vestir para evitar que alguém nos respeite, É. né? Não desrespeite, né? É bem complicado essa situação, né? E me fala uma coisa, você disse aí que você fez uma transição de carreira. O que te levou a isso? Como foi isso? O que é uma transição de carreira? Né? Eu acho que é interessante a gente falar, porque pode ser que tem muita gente, as pessoas também podem achar que tem que ficar a vida inteira num lugar só, né? Entrar e ficar lá e nunca mais sair. Como que foi isso para você? Então, eu poderia estar trabalhando ainda no meu mercado de trabalho, porque em função até do conhecimento que eu tenho e a carreira que eu fiz, isso é uma área bastante restrita, eu acredito que se eu quisesse, eu continuaria trabalhando. Mas antes de uma transição de carreira, Edna, a gente faz uma transição de vida. Porque a gente olha em dado momento e diz assim, eu não quero mais isso para mim. Para mim, aconteceu aos 50 anos. Eu já tinha 30 anos de trabalho, já estava dando entrada na minha aposentadoria por tempo de serviço, em função da transição. Mas o que me tocou foi muito mais assim: eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Eu não quero mais viver nesse ambiente corporativo. Eu não quero mais ter que ver e ouvir determinadas posturas. Então, por isso que eu digo que a transição de vida vem antes da transição de carreira. É uma escolha. A gente olha para aquilo e diz: isso aqui não faz mais parte de mim, não me pertence, não faz mais parte do meu propósito. Não estou cuspindo no prato que comi, como muita gente fala. Não, pelo contrário. Tenho muita gratidão pela carreira que eu escolhi, pelas empresas que eu passei, porque foram lá que foi possível eu realizar todos os meus sonhos. De estudo, os sonhos materiais. Então, eu tenho muito a gratidão e muito respeito, sim. Foi um grande aprendizado, né? Mas a transição aconteceu quando eu comecei a estudar a última pós, já me planejando. Por quê? Também existe a discriminação da idade, não só a Nossa, do sexo, comentarinhos né? aí, né? Exato. Tem, né? Como assim? Você vai Então, mudar de carreira agora? Como você vai fazer ainda alguma coisa? a gente começa a sentir que o mercado começa a se fechar, que você já sequer consegue, às vezes, ter acesso a uma porta para uma entrevista. Então, existe sim. Então, aos 50 anos, eu olhei e falei, bom,
preciso fazer uma mudança de vida, não estou feliz, já estou com idade. O que eu posso fazer por mim para continuar útil profissionalmente, feliz, completa, com o meu propósito e seguir a minha vida, que eu não dependa deste trabalho, que uma hora ele pode acabar. Então, eu fiz a transição, me formei, ainda estava trabalhando, e a decisão de finalizar o ciclo corporativo aconteceu juntamente com um fato de assédio moral, que foi uma coisa que eu nunca tinha sofrido na minha carreira inteira. Não de forma verbal, não de forma tão explícita. E aí eu já tinha concluído após, já estava pensando na mudança mesmo, e vamos dizer que esse foi assim o empurrão final, né? Quando eu comecei a ouvir diretamente algumas piadas, alguns comentários, comentários por WhatsApp, por e-mail, e por fim, em reuniões com terceiros, com empresas externas, expondo você a ponto de assim, você não arruma um emprego para ela lá na sua empresa? Quem disse que eu estava pedindo alguma coisa, que eu estava procurando esse tipo de coisa, né? Então, eu me posicionei e pedi demissão. E a melhor foi a frase que eu ouvi no momento que eu pedi demissão. Mas você não vai nem conversar com seu marido? Agora precisa autorização? Já basta que a gente ter autorização do marido para fazer a laqueadura, né? Para colocar dívida. Agora precisa para pedir conta no emprego. Aí eu olhei e falei assim, não, isso não é necessário, porque a minha vontade, claro, não era essa, era de questionar e de discutir uma série de coisas, mas eu não queria encerrar a minha carreira de forma negativa, talvez com uma demissão por justa causa, se eu me exaltasse. E, de fato, eu estava tão em paz comigo mesma e com a minha escolha que aquilo não me afetou. Mas eu tomei a decisão certa no momento certo. E esse assédio veio de homem? Claro, de homem superior. E você acha que era em razão porque você era mulher? Em função de outros comentários foi. Até do tipo, você não sabe mais do que eu. E eu tinha tanto tempo de mercado no mesmo assunto quanto a pessoa, que tinha a mesma idade que eu. Então, assim, nada do que eu falava valia, não ouvia, não estava certo, era piadinha por e-mail, piadinha por WhatsApp, exposição na frente de pessoas externas, a ponto da pessoa da empresa que estava na reunião ficar desconfortável, porque fica desconfortável, né? E então eu decidi, fiz isso, aí fiz um acordo de entregar um projeto e ele me desligar da empresa, porque eu já estava lá há 3 anos, né? Mas foi também bastante desafiador. Eu consegui concluir estando lá. Foi aí que eu usei toda a minha inteligência emocional, aí eu já tinha conhecimento da transpessoal, foi muito, muito exercício do eu, não eu, né? E aí eu consegui concluir e sair da forma correta e fiquei em paz com isso. Ô, Melissa, eu sei todo o seu conhecimento, né, com relação aí a essa situação, e a gente sair dela sem levar isso para nós, mas houve, né, de fato, uma violência contra a mulher aí. Em algum momento você chegou a pensar em denunciar, em fazer alguma coisa desse tipo? Olha, pensar a gente sempre pensa. As pessoas que estavam ao redor e que assistiram, e não foram poucas, né? E eu tinha provas escritas e testemunhas e provas verbais. Eu não estou sendo aqui leviana, né? Até falaram para mim. Mas eu queria ficar em paz comigo mesma, de verdade. Eu não estava mais me importando nem com uma questão financeira que eu poderia levar da situação e nem me importando em prejudicar aquela pessoa. Eu queria ficar em paz. Eu virei o foco para aquilo que eu queria, para o meu sonho. Eu vou gastar a minha energia construindo a minha nova carreira, pensando na minha transição, fazendo aquilo que tem a ver com o meu propósito, né? Curando pessoas, ajudando pessoas. Eu não vou deixar me contaminar por este tipo de pessoa e por este tipo de situação. Aí eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva bem legal aqui, porque o que a gente vê aí, isso é uma violência, né, contra a mulher, e
E o que a gente tem que combater? Lógico, a gente tem que combater essa violência, não é para ter, né, nenhum tipo de violência contra ninguém. Mas é assim, muitas mulheres, não foi o seu caso, suportam essa situação por uma vida toda. E é onde daí traz, né, um monte de problemas. A gente vê aí, né, você é terapeuta, eu também, também exerço advocacia, então a gente vê as situações de doença do trabalho que as mulheres sofrem, e quando a gente, enquanto advogada e terapeuta, começa a dar uma olhadinha na situação, você vai descobrir que houve, né, algum tipo de assédio e que essa pessoa, essa mulher, foi aguentando. Então, por isso é importante. Se você não tem, né, a mulher que não tem uma estrutura, como você tinha, já estava aí trabalhada, fazendo terapia, né, cuidando da sua mente, que isso é importantíssimo a gente também deixar claro, e ver assim, né, você como nessa área da terapia, fazendo terapia, se cuidando, você conseguiu sair disso de boa. Né? Você saiu disso. Eu não quero mais essa situação para mim. Mas muitas mulheres, como essa violência é muito forte, elas ficam se achando mesmo que elas não têm capacidade e fica se mantendo naquela situação. Então, ela não tem capacidade para aquele serviço e não tem capacidade para nenhum outro. Né? E isso. Traz muitas consequências, sim, Edna. Infelizmente traz. Eu vou dizer que eu fui uma exceção, né, na forma como eu administrei e me posicionei, né, mas a grande maioria tolera, porque precisa do emprego. Aí vem as doenças, né? Vem o burnout, vem as doenças psicossomáticas, começam os questionamentos de não sou capaz, nunca vou ascender na minha carreira. E isso tudo vai influenciando a sua vida profissional, né? E vai influenciando a sua vida pessoal. Porque a mulher, o homem também tem, tá? Mas a mulher, eu acho que ainda com muito mais força, ela tem os seus múltiplos eus, né? Então, ela tem o trabalho, a casa, os filhos, às vezes estudo, às vezes toma conta dos pais, que na grande maioria, quando os pais envelhecem, eu vejo que são as mulheres que acabam tomando conta, né, cuidando. Então, aí ela fica lá naquele conflito, naquele dilema, tendo que se manter nessa situação, mas que, no fundo, o seu emocional, os seus sentimentos, as suas sensações estão totalmente dilacerados, né? E isso acontece, sim, com muita frequência. Nós somos tidas como as cuidadoras, né? Então, fica tudo para nós mulheres. E daí, se a gente sai desse papel para ir fazer outra coisa, quem é que vai fazer? Né? O homem meio que ele fica perdido, né, diante disso. Então, está aí havendo um conflito, né, entre ser homem e ser mulher, e aceitar a gente no mercado de trabalho, e aceitar que tem que dividir as coisas, né? Como que é na sua casa? Você agora, uma terapeuta, como que é na sua casa com o seu marido? Como que é a divisão do trabalho doméstico? Que essa é outra situação que a gente vê que impacta grandemente, né, a saúde mental, psicológica das mulheres. Né? A gente, na nossa faixa etária, ainda convive com parceiros que trazem ainda, né, das gerações passadas, um pouco desse conceito e dessa cultura de que a mulher tem que tomar conta da casa, a mulher tem que fazer comida, né? A gente talvez seja uma exceção, porque a gente tendeu para um lado, né, de terapeuta, de todo um olhar de amor para o próximo. Mas a gente ainda tem parceiros da nossa idade que ainda tem essa mentalidade de que o homem é o provedor, eu trabalho para trazer dinheiro para casa, e quando eu chego eu quero ficar na minha caixinha do nada, não quero que me perturbe, porque eu quero descansar, e não importa se você trabalha, a casa é sua. Né? É desafiador, eu ainda tento, né? Eu hoje moro com o meu atual marido e um enteado, também é homem, né? E ainda tem algumas coisas que eu ainda tento mostrar que, assim, ó,
a casa não é só minha, a louça não é só minha, né? Mas ainda temos esse movimento com os homens da nossa idade em função dessa cultura que veio das outras gerações. E você mesmo trabalhando fora, né? E é bem importante a gente falar assim, a mulher trabalha. Essa pergunta é assim, toda mulher trabalha, e trabalha demais. Né? Mas trabalhar fora de casa, trabalhar remunerado, né? E não um trabalho doméstico, sem salário, né? Imensamente pesado. Você se sente ainda responsável por isso? Você se sente responsável, assim, por limpar a casa, por manter a casa organizada, ou por né, arrumar alguém para fazer isso, porque também é uma preocupação da mulher, mesmo né, quando a mulher pode pagar, ela tem essa preocupação. Né? Você não arruma alguém para ir, porque está cada vez mais difícil você arrumar uma faxineira, uma diarista, né? Mas é uma responsabilidade da mulher, né? Eu nunca vi um homem assim, casado, né? Não sei, solteiro, né? Mas um homem que seja casado, ele tem essa preocupação, né? Com a casa. Eu preciso arrumar uma faxineira. Nunca ouvi ninguém falar isso pra mim, tá? Nunca vi um homem procurando uma faxineira, né? Mas assim, e esse cuidado com a casa, com a comida da família, e não só para você, né? Se preocupar que o outro vai ter. Será que está chegando a hora do almoço? Será que ele vai ter comidinha, né? Você ainda se sente assim? Você tem essa preocupação ou já conseguiu se libertar disso? Vamos dizer que 50%, porque hoje, como autônoma, tem hora que eu estou atendendo, tem hora que eu não estou atendendo. Então, eu arrumo a minha agenda para ter um tempo livre. Então, tem dias que, hoje eu não vou para o meu espaço terapêutico, então eu vou dar um jeito nas coisas aqui, né? Tem uma pessoa que me ajuda 2 vezes na semana. Quando falta, é o caos. E se falta num dia que você tem que trabalhar, você fica, se pudesse se dividir ao meio, ficava lá e cá, né? Me preocupo, sim, no dia que eu consigo, eu faço comida, no dia que eu não consigo, olha, não esquece, pede, não sei o que, né? A mulher tem que ainda lembrar, né? Você tem que lembrar o lado que cuidadora. Ainda temos o lado cuidadora, e aí a gente fica aí nessa multitarefa, igual na empresa, que querem que você seja multi-skill, na vida pessoal a gente é multitarefa, né? Com aqueles nossos múltiplos eus. E não é só fazer a rotina, é resolver problemas que acontecem independente disso. Estourou isso, quebrou aquilo, tem que consertar aquilo, tem que comprar aquilo outro, tem que fazer não sei o quê, tem que chamar não sei o quê. Então, assim, não pensem que quando a gente faz uma transição de carreira e resolve virar autônoma ou ser empreendedora, que a gente consegue ficar como a gente trabalhava numa empresa, que sai de manhã cedo e volta de noite administra os problemas. Não. A gente fica, às vezes, vai e vem do consultório 2 vezes por dia, porque falar resolver alguma coisa, buscar outra. Ainda acontece isso, sim. Tem que ter muita energia. acaba se estressando até mais, né, Acho que Melissa? sim. Acho que sim. É aquela história, parece assim, você é autônomo, o horário é seu, então, você pode. Passa ali no banco para mim, paga essa conta, eu sou office boy, né? Então, é uma situação, assim, também de aproveitar, né, da situação, né? É uma balança difícil de você equilibrar, sabe? Porque, assim, tá, eu não tenho uma empresa para prestar horário, bater ponto, como o pessoal diz, mas eu também tenho a minha vida profissional, né? O tempo que eu estou aqui, eu não estou lá fazendo alguma coisa, estudando, captando novos clientes, que também é importante. Então, é essa coisa do... você está autônomo, então é mais fácil de ir lá no banco, comprar isso, resolver aquilo, e aí a gente fica. Realmente acaba sendo mais cansativo. Tem um peso aí de uma jornada e de uma responsabilidade ainda dessa coisa de você não está trabalhando formal. Ainda temos que desmistificar isso, né? E nós mulheres carregamos um cansaço mental que o homem não carrega, que é aquele cansaço de quando você está no trabalho, você está preocupada com a sua casa, né? Com o que, né, o marido vai comer, com o que, se você vai chegar na hora, né? Então, você, por exemplo, num cargo, né, de executiva, um cargo mais alto, que a gente vê. Eu lembro que eu trabalhei uma vez só numa empresa, e quando dava a hora, 5h30, eu tinha que sair.
Eu tinha horário para sair. Só que os homens não. E quando eu me levantava para sair, eu sentia assim, nossa, eu sou a única que sai no horário. Porque todos os homens ficavam lá 2, né, horas a mais. Não tinha, porque eles não tinham compromisso depois. Eles não tinham janta para fazer, né? Tinha organização do lar, né? E esse cansaço mental, ele prejudica a gente, porque nós estamos ali trabalhando, fazendo a nossa atividade igual os homens, né? No, digamos, na mesma profissão, você está fazendo a mesma coisa, só que você está pensando fora, né? Você está lá fora, como que vai ser? O que eu vou fazer para a janta? Será que vai chegar em casa? Tem isso, tem aquilo, não é? Você tem que passar no mercado, você tem que... Exato. É bem isso mesmo. Até vou contar uma coisa que aconteceu agora. Eu resolvi fazer a live aqui no meu espaço porque era mais silencioso. Mas eu passei uma mensagem para minha casa. Bota comida para as cachorras. Pois é, e aí... Porque, senão nem isso, né? Você chega, as cachorras estão desesperadas. Então é isso, sim, gente. E eu acho que tem um outro desafio aí, que a gente entra junto com a aposentadoria e com a transição de carreira, né? Que é a famosa menopausa. Fala um pouquinho aí. Você já passou, tá? Como que é? Então, a famosa menopausa. Eu tive uma experiência que eu gosto de compartilhar para poder ajudar outras mulheres. Quando eu comecei, lá por volta dos 48, a ter alguns sintomas, aí é o famoso climatério. Mas quando deu aí os 51, 52, eu de fato entrei na menopausa. E eu não aceitava aquilo. Eu falei, não pode ser isso. E a gente, infelizmente, ainda escuta de muitos médicos e médicas: é isso mesmo, você vai ficar assim até morrer, é normal. Então, vamos lá, por favor. Eu digo que eu agora sou a multiplicadora da cura da menopausa, tá? Eu não aceitei. Eu estava tendo todos os sintomas, tá? Fogacho, mau humor, insônia, atrofia vaginal, falta de libido, uma série de coisas. E eu fui buscar informações. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre, para mim, o não existe. A única solução que a gente não tem é para a morte, mas o resto a gente arruma. E aí eu fui estudar, eu fui procurar, etc e tal. Caí numa médica excelente, através de rede social, que vendia um curso de climatério e menopausa. É uma professora de pós-graduação dessa cadeira no Rio de Janeiro. E eu aprendi tudo. E eu vou dizer para você que hoje eu não tenho menopausa. Ou melhor, ela está aqui, mas ela está controlada. Tá? Sim, através não precisamos sentir nada disso, né? Através de informação, através de profissionais competentes, atualizados, tá? A gente desmistifica muitas coisas, principalmente em relação à reposição hormonal, que a pessoa ainda tem ainda o conceito de que causa câncer, e é uma outra história, isso é um outro capítulo. Então, assim, hoje estou com a minha menopausa extremamente controlada, eu durmo, eu não tenho fogachos, eu não tenho mais mau humor, atrofia vaginal, procurei tratamentos, procurei medicamentos e mudei meu estilo de vida. Claro, você precisa se readaptar, né? A gente tem lá o início, a puberdade, aí depois vem o período fértil de reprodução e você foi vivendo isso tudo numa boa e dá para você viver. Se você souber encontrar o seu caminho, pode ser a melhor fase da sua vida, porque você está madura consigo mesmo, você já se conhece, você conhece o seu corpo, se você tem um parceiro, você já se conhece. Então, assim, graças a esse meu lado curioso e de não aceitar não como resposta, eu fui atrás das informações e hoje eu estou vivendo uma vida normal através de reposição, tratamento, qualidade de vida. Você tem que mudar a alimentação, você tem que fazer atividade, você tem que fazer higiene do sono, mas aí é uma escolha. Você vai viver reclamando, passando mal e com dor, ó mundo, vou morrer na menopausa, ou você vai procurar qualidade de vida para poder continuar ativa, feliz e
e ressignificar essa coisa da menopausa. Então, é mais um desafio da mulher madura na nossa idade. E se a gente estiver trabalhando, ainda é mais difícil ainda o dia que você não consegue ir para o trabalho, porque você está com uma enxaqueca, ou porque você não dormiu, ninguém quer saber se você está bem, se você está na menopausa ou não está na menopausa. Então, para quem está, que tem ainda essa obrigação de ter um trabalho formal, precisa também olhar para isso, porque senão você começa a ser também recriminada, também descartada, né? A gente ainda ouve e vê empresas que têm discriminação, infelizmente, de contratar mulher, porque mulher engravida, porque mulher tem que sair para levar o filho no médico, só que todo mundo esquece que pariu de uma mulher, né? Mas tudo certo. Né? Senão não tinha os homens Só ainda. Né? Só isso. Eles têm mães, né? Então é um negócio bem louco isso, né? Muito. Mas falar de menopausa, né, Melissa, é muito legal. E a gente vê que, assim, você fala com a maior abertura, tal, para mim também não tem problema nenhum, porque eu não sinto nada, eu não tenho nada, tá tudo muito bem. Não sei, agora estou aí fazendo os exames, né, outra coisa muito importante, né, nós precisamos, nós mulheres precisamos ir ao ginecologista uma vez por ano, fazer uma mamografia, né, e fazer Papa Nicolau, fazer os exames médicos necessários aí para uma detectação de alguma doença antes, né, para que possa ter cura. Então, hoje tem muitos meios, isso, né? Isso. E trabalhar a menopausa, eu acho que assim, é uma situação que a gente começa a trabalhar, acho que quando a gente nasce, né? Não é assim, só aquele período, agora assim, sei lá, tem mulheres que com 39, né? Umas mais cedo, outras mais tarde. A gente não tem essa informação, né? Não tem. Então é preciso. E é por isso que a gente está aqui. Por que nós, mulheres, estamos nos unindo? Por que hoje tem tantos grupos de mulheres? Eu tenho, assim, eu estou trabalhando praticamente só com mulheres. Eu escolhi trabalhar com mulheres. Não, as mulheres estão vindo e para mim está muito legal. Eu trabalho com muitas mulheres. E esses são assuntos que a gente trabalha sempre, que é falado. E é preciso falar. Só que as mulheres têm vergonha. Tem vergonha. Isso é algo natural. Todas nós vamos parte da vida, Edna. Mas sabe o que acontece também? Eu vejo que até um ano atrás, quando eu estava trabalhando de forma formal em empresa, a gente tem tanta atribulação, tanta atividade, tanta tarefa, que a gente não olha para o nosso autocuidado. Né? A gente não olha para aquilo que a gente está precisando. Eu só consegui parar para fazer. Tudo bem, eu fazia o básico anual, como você falou, eu fazia. Mas talvez se eu estivesse trabalhando na empresa, eu não tivesse conseguido chegar nas informações de menopausa que eu cheguei e ter planejado me cuidar e inserir na minha vida atividades. Hoje eu tenho atividades que se eu estivesse trabalhando 8 a 10 horas por dia, eu não estaria conseguindo fazer. Então tem isso também. O trabalho vai atropelando, né? A responsabilidade é casa, é um monte de coisa, é multitarefa, e a gente não olha pra gente. Quando vai olhar, às vezes já tá lá embaixo. Eu já ouvi gente falando muito que assim, agora eu descobri agora que eu podia fazer reposição hormonal e me tratar, mas aí eu já perdi a janela, porque você só pode fazer até no máximo 10 anos depois que você entra na menopausa. Depois disso, os receptores não funcionam mais para receber a reposição hormonal. E aí, por falta de informação. Então, hoje eu tenho 2 noras na faixa dos 30 anos, e quando eu fiz esse curso, eu dei muita informação para elas, eu conversei muito com elas. Inclusive, de métodos contraceptivos na idade delas, que os que eu usei hoje eu não usaria mais. Então, assim, o meu papel com a informação é passar para o máximo de pessoas possível. Isso é muito importante, viu? Você falou algo também, e a gente está aqui vendo a Fabi aí, né, falando, né, que mulher é o sexo frágil. Né? Nós somos aí, só é colocado isso, né? Para não olhar para nós enquanto esse poder que nós temos enquanto mulher. E não é ser melhor, maior que os homens, não. Nós somos diferentes, homens e mulheres. Somos diferentes e cada um tem o seu valor, né? E juntos se complementam.
Melissa, você falou de autoconhecimento. O que é isso, esse negócio aí de autoconhecimento? Como que é que eu busco isso? Eu acho que assim envolve muitas coisas. O princípio para você decidir ter autoconhecimento é você olhar para você com amor. É você olhar e dizer assim, e normalmente desperta no momento em que você não está feliz ou que você está passando por alguma coisa, sabe? Eu preciso fazer isso por mim, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim. Então, nesse momento em que você consegue despertar para isso, normalmente é na dor, né? Aí você começa a falar assim, bom, eu preciso me cuidar, eu preciso me conhecer. E não adianta a gente conhecer só o corpo, né? A gente tem que conhecer a nossa mente, né? A gente tem que conhecer a morada do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso querer. As pessoas se preocupam muito ainda com o corpo de ir para a academia e não preocupam de tratar a mente. Na verdade, é a mente que comanda o corpo. O que adianta você ter 60 anos, estar com um corpo lindo e estar com um problema psicológico e não usufrui Não daquilo de forma saudável? aproveitou a vida até 60, né? Porque se chega aos 60 com o corpo, né, malhado, com certeza não fez a sua formação, né, mental. Isso, o autoconhecimento ele vem, eu digo que normalmente quando você desperta aqui para o auto-amor, para o autocuidado, e que acontece na grande maioria através da dor. Mas algumas pessoas conseguem despertar antes, né? Começam a fazer terapia, a procurar outros tratamentos, não deixam chegar num nível absurdo de estresse ou num burnout, trabalhando em empresas tóxicas, fazendo jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar isso. Empresa tóxica, casamento também, né? Relacionamento, né? Então, assim, nós não precisamos mais manter nenhuma situação que nos prejudique. Só que para isso, nós precisamos saber o que nos prejudica, né? Porque a gente vai vivendo, e esse né, o que você fala aí do autoconhecimento. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você quer? Quais são os seus gostos? Muitas vezes a gente pergunta para uma mulher, aqui a gente está falando de mulher, então, para uma mulher, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Primeiro que não tem tempo livre, né? E daí a pessoa ela já esqueceu. Eu gostava de dançar. Então, por que parou de dançar? Não, por que não dança? Não né? se prioriza, Edna, né? Não tem tempo, não se prioriza. E muitas vezes é assim, tempo livre, porque o final de semana você pensa que se você vai descansar, se você vai cumprir as obrigações que você não conseguiu durante a semana, ou se você vai ter lazer, você não consegue os três, né? Então, assim, eu não consigo descansar, me divertir, fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então, assim, não tem tempo livre. Mas cada vez mais a gente vê a importância de ter uma vida equilibrada e saudável. Cada vez mais, há 10, 15 anos atrás, eu não tinha essa consciência. Eu trabalhei muito, né? Dos 15 a quase aos 52. Então, não tive muito tempo de olhar para isso, né? A gente vai trabalhando, no início de carreira vai querendo construir vida, construir patrimônio, quem tem filho preocupado em educar e dar o crescimento para os filhos, mas a gente, quando consegue despertar para isso, que não são todas, a gente consegue já mais aí depois dos 40 anos, né? Que aí é um outro papo para a gente falar sobre os setênios, o que a gente vive nos setênios da nossa vida, né? Depois a gente marca uma live sobre antroposofia para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito, Sim, que é aquilo que eu adoro, que a gente tem que passar aí em cada setênio, que seria ideal a gente passar, e o que traz de benefícios e malefícios se você não passou isso tudo da forma correta. E aproveitando, falando nisso tudo, esse final de semana, eu, a Fabiana Limoli, que é terapeuta transpessoal, consteladora também, e a Lilian Parolin, que é terapeuta também consteladora, a gente vai fazer uma vivência aqui em Campinas, presencial, lá no IPEC, na escola que a gente estudou, sobre o despertar da mulher feminina. Como você
equilibrar as energias yin e yang, especificamente nos relacionamentos afetivos. Por quê, Edna? A gente tem visto, e muito no setting terapêutico, nós três, o quanto as mulheres reclamam, umas que não conseguem um relacionamento saudável e outras que não aguentam mais o seu relacionamento. Por quê? As mulheres começaram a trazer para si uma energia yang que foi atribuída ao homem, né? Mas na verdade é uma energia mais de força, de fazer, e começaram a bater de frente demais com os homens nos relacionamentos afetivos. A gente percebe uma mudança quando a gente olha principalmente para trás, para as nossas outras gerações, né? Bisavós, avós e mães, a diferença nossa desse movimento em relação a elas. No passado não muito distante, né? Essas mulheres tinham que se submeter a uma série de coisas, né? Abusos físicos, psicológicos, né? E etc e tal, porque não trabalhavam, ou dependiam do marido para sustentar os filhos, ou não tinham condições de se posicionar, tinham medo. Então, elas eram silenciadas de alguma dessas formas. Aí veio a nossa geração e as gerações à frente da nossa, que já começaram a trabalhar, a ter independência, a pensar, a não ter mais medo de se expor, medo de ir para a vida. Mas isso trouxe em desequilíbrio também uma consequência. Você começou a ficar com a coisa do masculino muito, muito forte. E a gente tem visto muito isso no setting terapêutico, então a gente fez essa vivência, a gente vai ter atividade sistêmica, a gente vai ter palestra, eu vou falar sobre a comunicação entre o casal, estudei muito Garriga, que é um mestre nesse assunto. Vamos fazer sorteio. O Gustavo Guedes, que é um colega nosso terapeuta, que faz parte de Círculo de Homens, foi convidado para falar para essas mulheres como os homens estão sentindo e vendo essas mulheres yang, com essa coisa masculina muito forte nos relacionamentos. Então, ainda temos algumas vagas, estão todas convidadas. O link está lá na minha bio para inscrição, no da Fabiana e no da Lília. E eu acho que é um grãozinho de areia que a gente consegue colocar, né, através das nossas atividades, terapias, vivências, lives, em cada vez mais e mais mulheres. Essa é a intenção, né? A gente passar essa cura cada vez mais para mais mulheres, né? Para que a gente fique aí cada vez mais curada. Eu acho assim, você, enquanto viveu 30 anos no meio corporativo, você era bastante yang, né? Eu posso dizer que, assim, eu fui muito mais yang do que yin, e sou grata por isso, tá? Porque isso me movimentou e fez com que eu atingisse os meus objetivos e que no momento em que eu não me sentia confortável num relacionamento afetivo, eu tivesse coragem e o suficiente para pegar a minha bolsinha e ir embora, diferente das nossas gerações que a gente estava falando. Então, eu sou muito grata a isso. Mas também chegou um momento da minha vida em que eu senti necessidade de ter o equilíbrio, desse despertar do feminino, de entender que eu não preciso dar conta de tudo, que eu posso pedir ajuda. Que eu posso chorar. Hoje, eu posso chorar, eu posso dizer que eu não estou dando conta, eu posso não ir aonde eu não quero ir. Então, hoje eu posso dizer para você que até para poder passar essa informação para outras mulheres, é óbvio que eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço ou eu não vivi, eu me sinto preparada e equilibrada aí nessas duas energias. Ai, que legal. Olha, nosso bate-papo foi maravilhoso, nós já estamos indo aqui, né? E realmente tem muita coisa aí que a gente pode se desdobrar em mais lives, para que a gente possa trazer esse conhecimento, essas informações para outras mulheres que, de repente, esteja passando por isso, né? Por alguma situação assim, e que não consegue sair, né? Que esteja com dor essa dor na alma, né? Essa dor que passa para o corpo físico, que vira aí artrose, artrite, esse monte de nomes aí, que a gente vai no médico e o médico dá uma injeção aqui, um remédio aqui, e a gente não se cura, né? Isso. Então, olha,
Quero agradecer esse bate-papo delicioso e com certeza, Melissa, a gente vai fazer outros aí, porque a gente está nessa caminhada, nessa jornada junto. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte, né? Cada um plantando um pouquinho. A gente pode mostrar para outras pessoas o quanto é importante a gente se cuidar e o quanto a mulher pode tudo como ela quiser e aonde ela quiser. Obrigada pelo convite, estou à disposição aí para a gente conversar sobre outros assuntos. E fica o convite também, quiser vir tomar um café aqui no meu espaço, estou te esperando. Ai, com certeza. Gratidão aí a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, aos homens principalmente. Levem isso para as suas mulheres, para as suas irmãs, para as suas mães. Vocês também fazem parte desse movimento, né? Gratidão aos que vão ver ainda, né? As pessoas que vão assistir essa nossa live também. Compartilhe. Gente, o Instagram, ele trabalha assim. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, ele mesmo faz esse movimento de encaminhar as nossas lives aí para mais pessoas. Isso ajuda a gente, porque é isso que a gente pretende aqui, né? Que cada vez mais nós, mulheres, ficamos aí sendo respeitadas, né, enquanto seres humanos que somos, né? Gratidão imensa, Melissa. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal.